Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No terceiro bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com a cantora gospel Mirna Caririna, mas nesse primeiro bloco nós vamos conversar com o padre Antônio Miguel, da cidade de Parnamirim, a quem nós agradecemos a presença. Tudo bem, padre? Tudo bem, Pinto Júnior, bom dia a você, bom dia ao telespectador que nos honra com a sua audiência. É um prazer recebê-lo aqui e hoje nós estamos vivendo o dia de finados. Queria que o senhor nos dissesse do ponto de vista, que inclusive é feriado, do ponto de vista da Igreja Católica, o que significa o feriado, o dia dos finados? Na verdade, Pinto, o dia de finados que celebramos hoje é como uma extensão do dia de ontem, que foi o dia de Todos os Santos. Então, o dia de finados, ele é o dia de se celebrar a memória dos que nos precederam, mas ao mesmo tempo celebrar a esperança de cada um de nós que aqui permanecemos. A esperança de que, se eles se encontram com Deus, um dia nós também estaremos com Ele. Para os cristãos, a morte parece que é mais dolorosa do que para outras religiões, né? Pelo sofrimento que se vê das pessoas que quando um ente querido parte, né? Quando um ente querido morre, cria-se um sofrimento grande que me parece que não é tão grande quanto em outras religiões orientais, por exemplo. Porque assim, eu não diria que é um sofrimento maior, mas a morte para nós cristãos, ela é muito mais séria, no sentido de que nós acreditamos que aquele que partiu, ele não volta mais, porque ele foi para junto de Deus. Ao passo que as religiões que adotam a reencarnação, por exemplo, acreditam que depois há outra forma da pessoa retornar. Para o cristão não, ele foi para junto de Deus, ele vai ressuscitar, é uma nova vida. Inclusive no prefácio das Ezequias diz exatamente isso: para os que morreram, a vida não é tirada, mas transformada, e nos é dado nos céus um corpo imperecível. Ou seja, esse corpo aqui, ele vai se decompor, mas a vida que você vai ter depois é um outro estágio, é uma outra vida, onde a morte não terá mais lugar. Nesse sentido, é muito mais séria a situação do que você partir sabendo que vai retornar. É nesse sentido que nós diríamos que para o cristão a morte é muito mais séria, porque é uma partida definitiva. Você vai encontrar seu ente querido, essa é a nossa esperança, mas em uma outra vida e não mais nessa. Tem uma leitura assim que o reino do céu, o reino do céu, de acordo com o seu ponto de vista, ele pode ser também vivido na terra ou precisa morrer para poder vivê-lo? É uma questão que às vezes é meio confusa quando se fala reino de Deus, reino dos céus. Primeiro, como para o judeu não se poderia dizer o nome de Deus, era um nome que para se pronunciar tinha uma certa dificuldade, por daí se dizer o Senhor dos Exércitos, Elohim e tal, dependendo da orientação daquela região. Então, o reino dos céus traduz exatamente o reino de Deus, mas que não é o céu propriamente dito. O céu é essa vida depois. O reino de Deus é exatamente a forma de como nós vivemos essa justiça de Deus aqui na terra. Por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, que é exatamente a liturgia de hoje, quando Jesus está dizendo que vai voltar para julgar, ele não vai perguntar o que fez depois, mas é o que você fez aqui na terra. Separa ovelhas e cabritos, digamos assim. Então vai dizer: venha para cá, benditos, porque eu estava com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber. Tudo isso aqui na terra. Nu me vestistes, doente me visitastes, preso e fosse me visitar. E aí os justos vão perguntar: quando foi que fizemos isso? E ele vai responder como? Quando você fez isso a um dos necessitados, a um dos pobres, dos excluídos, foi a mim que você fez. Aqueles que foram individualistas,
que pensaram apenas em si, não se preocuparam com o bem-estar de seus semelhantes, também vão receber vão fazer a mesma pergunta. Senhor, quando foi que te vimos assim e não te servimos? Quando não fizestes a alguém que necessitava e que bateu a sua porta. Então estes vão para, digamos, a morte eterna e os outros para a vida eterna, exatamente o estágio que vem depois. Mas isso foi realizado aqui. Em todas as religiões, me parece que o direito a enterrar, o direito de cair morto, o direito de ter uma cerimônia, um enterro digno, isso me parece algo marcante, né? Esta ideia e este costume, esta cultura de cantar o morto, de chorar o morto, de enterrá-lo e dar uma certa dignidade através do túmulo, num lugar específico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, na verdade, a vida comum, né, exatamente a comunhão que será depois no céu, que nós acreditamos, ela já vai acontecendo aqui na terra. E nós, na verdade, choramos, é da natureza humana, chorar a perda das pessoas que amamos. Aquilo mexe, aquilo machuca, aquilo faz sofrer. Nós cristãos não nos desesperamos com a morte. Choramos, a nossa lágrima, a nossa dor é de saudade, não é de desespero. Ou pelo menos não deve ser de desespero. Então, só que o culto aos mortos precede o cristianismo. Em muitos escritos rupestres, né, nas cavernas, você tem em vários momentos a retratação de sepultamento de mortos. Os próprios escritos de outras religiões que precedem o cristianismo, também lá está o culto aos mortos, ao sepultamento, inclusive já no livro dos Vedas, lá do Oriente, ele vai exatamente numa passagem belíssima que o sacerdote olha para o morto, olha para o túmulo, né, para a cova e diz: abre-te, ó mãe, referindo-se à terra, abre-te, ó mãe, e recebe este teu filho que de ti saiu. Então é algo assim belíssimo, numa cerimônia que é milenar, já vem bem antes do cristianismo. Então, para mostrar que esse culto aos mortos, não é o culto aos mortos, mas a cerimônia de valorização do sepultamento dos mortos, ela já vem muito antes do cristianismo. E claro que o cristianismo, na medida em que ele vai se institucionalizando, ele vai também agregando alguns elementos que vêm de outras práticas religiosas. Perfeitamente. Padre Antônio Miguel, vou pedir licença aos senhores, nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltaremos conversando ainda com o Padre Antônio Miguel, desta vez sobre a sua experiência frente à Secretaria de Habitação no município de Parnamirim. O intervalo é pequeno, a gente volta em um minuto.